2023, Carlo Acutis, um jovem italiano, considerado, que nós vamos no decorrer do ano conhecer melhor, considerado padroeiro da internet. E Nossa Senhora Consolata, nossa mãe padroeira, nossa rainha, que eles roguem por nós. Seguindo o bem-aventurado Padre Alamano, rogamos que o conhecimento que ajudaremos os nossos alunos a construir seja um importante meio para que o bem se concretize e prevaleça. Que nossas crianças e jovens sintam e valorizem, por meio do nosso testemunho, a presença de Deus em toda a criação, principalmente em si mesmo. E que nós possamos juntos, sempre juntos, ajudá-los na construção do seu próprio projeto de vida. Sejamos incansáveis na missão de educar evangelizando. Cultivemos em nós, para depois semear, o olhar da esperança, o diálogo, a gentileza, também o olhar além fronteiras que nos torna missionários, a generosidade, sobretudo com os nossos irmãos em situação de vulnerabilidade. Rezemos pela paz, por todos os povos e pelos nossos governantes e lideranças. Como o Papa Francisco nos pede nas encíclicas Laudato Si, Fratelli Tutti, e ao nos convocar para o Pacto Global Educativo. Caminhemos em sintonia de propósitos, realizando os grandes projetos que o Pai tem para nós, neste que é o ano vocacional, e tempo de mais intensamente partilharmos o pão urgentemente, como vai nos pedir a campanha da Fraternidade de 2023. Que esse seja o melhor ano das nossas vidas, porque nós vamos ver as nossas crianças e jovens crescendo em graça e sabedoria diante de Deus e dos homens. Que assim seja. 2023, cada vez mais consolata, mais sábios, sensíveis e solidários. E para completar os S's, com muita saúde. Que assim seja. Obrigada. Olá, tudo bem? Eu sou Christian Rocha Coelho, CEO do Grupo Revit, a maior consultoria do Brasil especializada em educação. São mais de 1.500 instituições espalhadas pelo Brasil todo. Quero falar um pouquinho do Consolata, que é um parceiro nosso há mais de 5 anos. Por que eu acho que o Consolata é uma escola ímpar em relação a uma quantidade muito grande de escolas? Primeiro, porque tem uma gestão extremamente proeminente, uma gestão ótima, é uma escola organizada. Em segundo lugar, porque tem um atendimento personalizado. Mesmo com uma quantidade muito grande de alunos, o corpo docente, a equipe de atendimento, consegue manter uma personalização e um atendimento individualizado. E acho que o principal, um corpo docente muito experiente, mas que acompanha o dia a dia, acompanha a evolução que cada vez está mais rápida no mercado. Por isso que o Consolata, na minha opinião, como consultor, é uma escola diferenciada. É uma educação completa. É uma educação, é um trabalho, é um ensino forte, é um ensino consistente, com muito conteúdo. E também uma escola confessional, uma escola católica, com valor, resgate de valores que cada vez mais nós precisamos. Por isso que acho que o grande diferencial, o grande objetivo do Consolata, na minha percepção, é que o seu filho seja feliz. Parabéns, pai, de ter escolhido uma escola igual ao Consolata. Muito obrigado. Guardemos no nosso coração essas palavras do professor Christian. Agora eu convido 2 pessoas importantes que estão aqui, que também nos ajudam neste processo bonito de educar evangelizando, que é da FTD. Eu não vou apresentá-las, elas que vão se apresentar. Bom dia. Bom, eu sou Ana Luísa,
sou consultora educacional da filial São Paulo da FTD. É uma alegria muito grande poder compartilhar com o Colégio Consolata, com a equipe de professores e gestores. Concordo com a fala do Christian. É uma gestão bem organizada, professores empenhados. Estivemos aí numa semana de formação, todos participando dos processos, empenhados em aprender. Né? Nós precisamos olhar para as tendências, precisamos olhar para os nossos filhos e entender que a educação está se transformando. O Colégio Consolata pensou nisso com muita força e então nós temos aí algumas novidades para 2023. Bom, gente, antes de tudo, falar para vocês quem é a FTD. Né? A FTD é uma empresa sólida no mercado, é uma empresa marista, né? Então tem a mesma missão que o Colégio Consolata, né? De vida, missão de trabalho. E então aqui a gente tem um vídeo para falar para vocês um pouquinho das inovações da FTD. A FTD também está se inovando, não é? 120 anos no mercado. E aí nós temos agora um novo pilar que faz conexão com os pilares do Consolata. Vamos assistir o vídeo e voltamos a conversar. Não está indo? Não tem problema, posso falar. Pode? Bom, a FTD ela é baseada em 3 pilares. Ela era baseada em 3 pilares. Uma empresa humana, uma empresa flexível e parceira. E isso o colégio pode dizer para vocês. Né? Nós somos isso mesmo. O colégio fala, olha, Ana, preciso de apoio, vamos lá junto. Olha, Bira, que é o nosso consultor comercial, preciso de apoio. E vamos junto. A empresa FTD é uma empresa diferenciada. E aí, o ano passado, nós tivemos um novo pilar que faz conexão com essas mudanças do Consolata, que é o pilar da inovação. Né? Nós olhamos agora para um novo sistema de ensino, no qual o Colégio Consolata adotou para este ano, certo? E ele faz conexão com esses pilares de inovação. Aqui nós temos, pode passar, por favor, a tela. Aqui nós temos, para que vocês tenham conhecimento, uma entrega completa. Então, ela vem desde a educação infantil até o ensino médio. Né? Então, a transformação no Colégio Consolata se dá desde a educação infantil, pensando ali numa organização linear dos conteúdos e da proposta pedagógica. E, para isso, nós falamos aqui não somente de livros didáticos, não é? Não só de livros impressos, nós falamos aqui de solução educacional. Bom, então, aqui nós falamos de solução educacional, nós falamos de um sistema. Nós precisamos entender o que é isso, né? O sistema ele parte do livro físico, do livro didático, com outras entregas. E essas outras entregas é que fazem a diferença junto ao livro didático. Então, nós estamos falando de uma plataforma educacional, que é a Iônica, o nosso ambiente digital. Lá, os alunos terão acesso aos livros digitais, a recursos complementares ao estudo deles. Pensando em alunos protagonistas, o aluno terá acesso a vídeos, a podcasts, a jogos interativos, que eles poderão acessar independente do comando do professor. Né? Nós liberamos para eles um ambiente de estudo. A plataforma Iônica é uma... Acho que falhou, voltou. É uma plataforma que vem potencializar os nossos livros didáticos. Hoje as crianças elas não aprendem mais somente com os livros didáticos. Eles precisam de recursos, precisam de jogos, eles precisam enxergar de outras maneiras. E por isso o Colégio Consolata, pensando nessa transformação dos alunos, ele fez essa escolha. Nós temos também nas entregas a Estuda.com. Os nossos alunos eles farão simulados, como eles já fazem este ano, fizeram este ano passado. Eles farão simulados e os simulados ficam também ambientados dentro da plataforma Iônica.
A Estuda.com fica ambientada lá, e quando então o aluno faz a compra do livro, ele tem acesso à Iônica, tem acesso à plataforma de simulados, que gera relatório de desempenho. Nós fazemos uma leitura com os professores, estudamos quais habilidades estão em defasagem e quais a gente precisa retomar, pensando nos vestibulares. Nós temos também temas de redação, olhando para os vestibulares e preparando os alunos para os gêneros textuais. Inclusive, a FTD é o 3º ano consecutivo que ela acerta os temas do Enem. Não sei se tem um anjo que vem ali e fala para eles, né, quais são os temas, mas é o 3º ano consecutivo. Colégio que trabalha essas soluções, ele prepara o aluno da melhor maneira para os vestibulares. Nós temos também a consultoria online. Consultoria online é uma plataforma para os professores com formação continuada. Então, os nossos alunos estão recebendo o tempo inteiro informações atualizadas, porque os professores estão o tempo inteiro se atualizando a partir dessa plataforma. Nós temos também a avaliação educacional, que é o SAEB, né? 3º, 5º e 9º ano. E para o ensino médio, nós temos também a plataforma Minha Escolha e Enem On. Então, quando se aproxima ali do processo dos vestibulares, os alunos têm acesso a materiais, a atividades e a jogos relacionados aos vestibulares. Nós precisamos entender que hoje não dá só para olhar para um livro didático e achar que é suficiente, né? Hoje nós precisamos ampliar. Hoje nós precisamos trazer para os nossos alunos mais recursos. E é a partir disso que o Colégio Consolata fez a sua escolha. É um material, eu sou suspeita, maravilhoso. Minha filha, inclusive, estuda com esse material. E, então, eu tenho certeza que todos vocês vão gostar bastante, tá? É uma entrega que complementa o livro digital e o livro físico. Tudo bem? Bom, então, com vocês, eu vou chamar a Patrícia. Good morning, everybody. Are you okay? Yes? Very good. Okay. Me chamo Patrícia Moselli, eu sou consultora pedagógica Evolution, ou seja, eu represento o projeto bilíngue do colégio, ok? O que é esse Evolution? O Evolution é um programa de carga horária estendida, ou seja, onde os alunos vão ter uma maior exposição ao idioma. Por que maior exposição ao idioma? Qual que é a diferença, né, de termos uma aula, 2 aulas, 3 aulas de inglês? Qual é a diferença? Vocês se lembram como vocês aprenderam português? Quando vocês eram crianças, ou quem tem filho pequeno, como que acontece esse processo? A criança já sai falando inglês assim de uma hora para outra? Aliás, português de uma hora para outra? Não. O que ela precisa? De exposição à língua. Então, ela ouve os pais conversando, ela ouve os familiares conversando. E a criança, ela começa a falar assim de uma hora para outra? Não. Você pergunta para a criança, o que você quer? E ela faz o quê? Ela aponta, exatamente. Primeira coisa, ela aponta. Com o passar do tempo, você pergunta, o que você quer? Água. Água. E assim vai indo. É desta forma que nós enxergamos o programa Evolution. Ele respeita a maturidade dos alunos, ele respeita esses momentos, né, de desenvolvimento para que o aluno realmente tenha um output, né, um resultado maior. Então, o que acontece? Quando a gente tem os pequenininhos ali, a gente sabe que criança é super motivada, né, gente? Então, as crianças chegam em casa cantando, as crianças chegam em casa, às vezes, comentando, dizendo, quero water, né? Ou então, water, aí os pais ficam encantados e tudo mais. Mas até chegar nesse ponto, não é tão simples. Quando eles vão ficando um pouco mais velhos, eles vão estruturando um pouco mais essas frases e tudo mais. Por quê? Porque eles têm repertório, como a gente, quando aprendemos o português, né? E quanto mais velhos eles forem, mais possibilidade eles têm. Por que possibilidade? Porque daí vem a vergonha, vem aquela fase em que eles não querem se expor e tudo mais. Então, tudo depende do momento e
do interesse, obviamente, do aluno. Mas não se preocupem, ok? A ideia do Evolution é que a gente trabalhe a comunicação, ou seja, os alunos vão ter a possibilidade de conversar sobre diferentes assuntos. Matemática, história, geografia. Eles vão ver matemática em inglês. Vão ver matemática em inglês dentro da aula de inglês, tá, gente? Não é com professor de matemática. Tem professor de matemática aqui? Não se preocupem, tá? As professoras é que vão dar conta disso. Ciências, biologia e assim por diante. Então, são projetos, nós vamos trabalhar com projetos, como a gente já vem trabalhando, né? E eles vão poder conversar sobre diferentes assuntos lá na frente. A ideia é prepará-los para a vida, gente. Não apenas falar sobre o verbo to be. Alguém se comunica aqui usando o verbo to be? Ou to be? Não sei, depende, né? Mas não. A gente se comunica trocando informações. E essa é a ideia. E a ideia é que esse inglês que eles aprendem vai além dos muros do colégio. Porque não é para se comunicar apenas dentro da escola. É para se comunicar com o mundo. Então, alguns alunos têm um pouco mais de dificuldade em relação porque tem vergonha, ou porque ainda não estão no momento, mas pensem que isso é um projeto. Se é um projeto, isso quer dizer que tem uma continuidade. Se tem uma continuidade, é sinal de que se eles não aprenderam hoje, eles vão aprender amanhã. E assim por diante. Ok? Any questions? No questions? Ok. So, thank you very much. Bom dia. Tem alguns pais novos aqui, que é a primeira vez que vem na reunião do colégio. Sejam bem-vindos. Meu nome é professor Getúlio, sou assistente de direção do colégio há alguns anos. Os novos sejam bem-vindos, aqueles que já fazem parte da nossa comunidade educativa, também sejam bem-vindos para esse ano de 2023. A gente está começando um ano já na segunda fase, né, da pandemia, então a gente vamos nos esforçar para cada dia essa situação desapareça e que nós possamos cada dia oferecer aquilo que a família vem em busca do Colégio Consolata. O Colégio Consolata, vocês começaram a ver essa nova caminhada do colégio, né? Aquilo que a gente está tentando cada vez acompanhar aquilo que a sociedade está exigindo hoje em dia. Então, o Colégio Consolata tem uma rotina, e essa rotina, por que ela existe? Ela existe para que tenha uma organização, e a organização só existe para servir as necessidades, né? Então, nós temos que ter essa organização para que essas necessidades sejam atendidas. Então, para que a gente possa entender essa organização, nós precisamos dessa parceria intimamente com a família. Nós não podemos fazer sozinho. Nós temos que fazer em parceria com a família. Que a família nos ajude, que as famílias nos tragam as necessidades e que não adianta só pensar e não falar. Precisamos estar em sintonia e em contato constante. E para essa organização, nós precisamos da colaboração da família. A entrada da escola, às 7 horas, os portões serão abertos, né? Às vezes, dependendo do dia, com um pouquinho e de antecedência, mas aí essa entrada dos alunos vão até às 7h15. 7h15 é início das aulas. 7h15, o professor, 7h10, o professor vai estar na porta da sala e os alunos entrarão e 7h15 inicia as aulas. Após esse horário, 7h15, que já é uma tolerância de 5 minutos, das 7h10 até 7h15,
o aluno só poderá ingressar na sala após para a segunda aula. Né? 3 atrasos no trimestre, o aluno chega atrasado 3 vezes no trimestre. Então, aí ele não pode mais subir na segunda aula. O máximo que ele vai fazer é ficar na biblioteca, pegando as atividades, desenvolvendo as atividades. O controle dos atrasos é feito pela catraca. O aluno tem uma catraca de acesso, ele tem uma carteirinha, né, e ele vai passar aquela carteirinha, e o pai que queira controlar, ele imediatamente ele vai ter o registro lá da entrada do filho. Nós vamos falar um pouquinho nisso, como que isso acontece. E depois, a saída. Né? Tem uma tolerância, depois que bate sinal para o aluno sair, tem uma tolerância de 15 minutos, porque a escola tem que ser organizada. Então, a gente pede para que essa tolerância seja observada. E pedimos também atenção, porque o aluno tem que ter na sua ficha, se ele vai sozinho, né? Com os maiores, porque às vezes tem pais que têm os menores aqui, é diferente um pouco, mas com os maiores, eles às vezes saem e ficam aqui nas imediações, rondando aqui por volta da escola, com o uniforme do colégio. É alvo para os desvios que nós temos aqui em volta. Roubo de celular, agressão, né? Acompanhamento do aluno para outro lado. Então, a gente pede muita colaboração da família para que essa organização aconteça. Então, essas são normas que a gente pede a colaboração da família. Uniforme, né? Uniforme, por que a necessidade do uniforme? Aquilo que nós acabamos de falar. É segurança, tanto para aqueles que estão dentro do prédio, como aqueles que vão sair. Né? Então, o uniforme é obrigatório, né? Faz parte da estrutura da organização do colégio. Então, isso é muito importante, né? Que o aluno atenda essas organizações. As normas internas, tudo isso que nós estamos falando, e que a gente não vai prolongar muito aqui, está muito bem explicitados no contrato, no regimento interno e naquilo que os pais têm no próprio site. Né? Todas as normas que a escola tem que obedecer. A parte disciplinar, quando é que o aluno pode ser punido, quando o aluno não deve ser punido, quais são os direitos e os deveres dos alunos, estão todos, né, descritos no contrato de prestação de serviço, no site do colégio e no regimento. Né? Então, é muito importante que tenham conhecimento disso e nos ajude nessa parceria. Além dessas normas internas, que estão aí explícitas, nós temos algumas situações que nós devemos estarmos atentos. Né? As redes sociais, hoje em dia, estão comandando muito. Né? E essas redes sociais, ela tem um envolvimento muito grande, tanto fora como dentro da escola. E, às vezes, a escola paga o pato, na linguajar comum, pela ação dessas redes sociais aí fora. Eles vão para uma festinha, eles vão para não sei aonde, arrumam uma série de circunstâncias lá e refletem dentro da escola. Né? Então, a rede social, gente, é muito boa quando ela é usada para o bem, quando ela é usada para um bom relacionamento. Mas tomar cuidado, nós precisamos ter o auxílio das famílias nesse sentido. Qualquer coisa, a coisa mais bonita da rede social é o pai ou a mãe procurar a escola. Por isso nós temos as coordenações, temos as orientações, então vamos nos atermos à palavra direta e não aquilo que a fofoca gira. Celular. O celular, por que a gente colocou isso aqui dentro dessas normas? Porque o celular, ele hoje em dia é a ferramenta de todo mundo. Né? Mas a gente tem que ter um momento.
né? Não seria muito bacana eu estar com o meu celular aqui, mas seria muito bacana agora alguém tocar no meu celular e eu falar, gente, dá licença que eu vou atender aqui ou vou desligar o celular. Então, durante a aula, durante a sala de aula, o professor vai ministrar. E nós colocamos muito claro, sem autorização do professor, não é permitido o uso do aparelho. Né? Porque nós sabemos que nós, hoje em dia, estamos muito atrelados a esse aparelho. Então, desvia atenção, não participa da aula. E pedimos também para os pais que o comunicado, se não for uma coisa urgentíssima, para não comunicar, está ligando para o filho durante a aula que o professor está dando. Então, não dá para ser duas coisas ao mesmo tempo. O CRASAP, os telefones da escola, está à disposição dos pais. Também os intervalos, tem os horários. No intervalo se comunica, né? Então, nós pedimos essa colaboração. Quando o aluno liga para o pai durante a aula, alguma justificação teria que ter. Né? Por quê? Porque são desvios que nos atrapalham muito no processo escolar. Depois, nós temos que tomar muito cuidado com as filmagens, tomar muito cuidado com as fotos, porque hoje em dia nós temos uma lei, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, a famosa LGPD. Né? O professor não pode ser filmado sem autorização, como o aluno também não pode, como a família também não pode. Né? E a lei que está aí hoje em dia, ela é muito rigorosa nesse sentido. Então, a Lei de Proteção de Dados, que é chamada de LGPD, ela é muito importante. Tá? E nós também temos que respeitar a privacidade das pessoas. Nós somos uma escola que tudo isso que a pessoa da FTD colocou, e daqueles que vocês viram antes, nós somos uma escola que estamos trabalhando para a formação do indivíduo para a sociedade. Nós queremos que o indivíduo tenha uma formação, tanto informação como formação. Então, esse é o nosso viés como escola católica e viés como uma escola que a gente preserva esses princípios. Então, são coisinhas assim simples, mas que nos traz isso aí. Além dessa parte que eu falei da Lei de Proteção de Dados, tem uma outra lei muito importante que nós temos que estar observando. E também nós precisamos duas mãos, não uma mão só da família, porque nós temos os alunos que são típicos e os alunos atípicos. Os alunos atípicos hoje em dia, né, eles estão inseridos na lei da inclusão social. Mas essa lei da inclusão social, que nós temos que ter abertura para todas essas famílias e para todos esses alunos, nós precisamos ter critérios, nós precisamos ter a parceria das famílias em geral, porque o aluno atípico às vezes está numa sala e nós precisamos da colaboração dos colegas, mas nós temos toda essa precaução para atender esses alunos atípicos, né? Evitando o bullying, porque às vezes ele não é atípico, mas ele gosta de fazer um bullying, então nós temos que trabalhar. Por isso nós temos a orientação educacional, não além da coordenação pedagógica, nós temos a orientação educacional, e que o orientador educacional fica nos intervalos, ele acompanha a vida do aluno. Mas nós precisamos ter mão dupla, precisamos ter a mão da família. Né? Então, essas situações, elas mudaram a partir do instante que agora nós temos na nossa vida não mais o papel. Né? No papel não se usa muito. Então, a gente tem a agenda eletrônica. Essa agenda eletrônica que antigamente o aluno tinha uma agenda que ele levava aquela agenda para casa, no papel. Agora não tem mais. A nossa agenda agora é uma agenda eletrônica. Então, o pai vai receber, aqueles que ainda não receberam, eles vão ter a senha, né, do pai, do responsável, e também o aluno vai ter a senha dele. Tudo que passa na escola, vai ter uma saída cultural.
Ah, vai ter a saída cultural? Vai. Então, em vez de mandar um papelzinho, mandar assinado, vai no CRASAP. Então, o CRASAP é uma agenda que vai contemplar tudo isso. Ah, eu preciso passar uma mensagem para o coordenador. Está lá a agenda para ele passar. Né? Além dos comunicados telefônicos, está a agenda, além dos comunicados por e-mail, está a agenda lá que deve ser usada. Eu falei, o aluno vai passar a carteirinha dele. Ele vai passar a carteirinha dele na entrada, o pai vai ver lá na agenda do CRASAP, já vai sair lá, a entrada do filho às 7h30. Está na escola. A hora que ele sair, vai passar lá, o pai pode verificar no momento instantâneo. Tá? Então, mais ou menos isso. O bullying e a inclusão, já acabamos de falar, né? Então, todas essas coisas que a escola está tomando todos os cuidados. E precisamos ter a parceria da família. Quando sentir que está acontecendo alguma coisa, a escola deve ser acessada através da sua, principalmente através da orientação educacional nesses casos. As atividades extraclasse nós passamos no vídeo anterior, apenas faltou o que a gente queria acrescentar aqui, que é sobre a Associação de Pais e Mestres. Né? A Associação de Pais e Mestres, ela tem uma função muito importante na escola, que é justamente fazer a integração família-escola. Né? Aqueles que tiverem uma oportunidade, todas as quintas-feiras, nós, a última quinta-feira de cada mês, tem a reunião com a diretoria da Associação de Pais e Mestres. Aqueles pais que tiverem interesse, depois podem nos procurar para ajudar nas atividades da escola, ajudar no processo de ensino-aprendizagem. Aqui são algumas fotos das atividades que já o professor Ronaldo já colocou no início, né? São todas essas atividades que a escola desenvolve, que o aluno tem chance de participar, fazendo inscrição nessas atividades. Ele pode participar pelo menos em 2 atividades que for de interesse deles. A última coisa dessa organização que a gente quer e colocar para vocês são as nossas parcerias. A gente tem as parcerias com a cantina, que não é a cantina, não é do colégio, é uma parceria. Ele tem um acesso online. Se o pai quiser fazer a compra do lanche com antecedência, ele pode fazer acessando essa plataforma. E depois eles na sala de aula, se for o caso. Se não, a gente pede, quando o aluno no período da manhã chega e quer comprar seu lanche, que faça antes de ir até para a sala, que já vai organizando cada vez melhor, não precisa enfrentar filas lá na hora do intervalo. A outra parceria que a gente tem, além o transporte escolar, que também não é do colégio, e nem o colégio tem nenhuma domínio sobre isso ou responsabilidade sobre isso. Então, os contatos são com aqueles que são do transporte escolares, que têm a sua comunicação aí fora. Então, eram essas normas, pessoal, que a gente... A irmã ajuda a dar continuidade na reunião. Convido as coordenadoras, professora Lenita, coordenadora dos 6º, 7º e 8º, professora Silvana, 9º e ensino médio. Orientador educacional, professor Ricardo. Elas vão dar continuidade agora à reunião. Bom, em primeiro lugar, todos sejam bem-vindos, que esse seja um ano abençoado para todos nós. Nós vamos começar, então, com a apresentação dos professores, porque acho que
É o que vocês querem, mas saber os alunos aí. Então, começamos aqui pelo professor José, que cada um fique em pé e faça a sua apresentação. Olha, como nós estamos gravando, para quem não... Então, a gente vai pedir que os professores venham aqui para poder se apresentar. Bom dia a todas as famílias. Eu sou o professor José, professor de Educação Física dos 6º, 7º e 8º anos. Good morning, my name is Cícero. É assim, Patrícia? É só por aqui, vou parar aqui, viu? Eu viveria de hot dog nos Estados Unidos. Eu sou o professor Cícero, sou de matemática, vou dar DG para os 8º, matemática para o 9º e 2º, e alguns itinerários formativos da área de exatas, tá? Estatística, educação financeira, tá bom? Sejam bem-vindos. Bom dia a todos, sou o professor Ronaldo, professor de arte dos 6º, 7º e 8º anos. Também sou professor dos grupos de teatro, em cartaz e metamorfose teatral, e ajudo a galera aí com os projetos do colégio, tá bom? Obrigado. Bom dia, eu sou o professor Alexandre, sou professor de ciências das turmas dos 6º, 7º e 8º anos do Ensino Fundamental 2 e também do itinerário formativo do 2º ano do Ensino Médio. Bom dia, meu nome é Selma, eu sou professora de matemática dos 1º e 3º do Ensino Médio. Bem-vindo a todos. Bom dia a todos. Eu sou a professora Érica, professora de desenho geométrico do 6º ano e matemática de 6º e 7º anos. Sejam bem-vindos. Bom dia, bom 2023 para nós. Eu sou a professora Vivian. Vamos lá. Professora de língua portuguesa dos 6º e 8º. Professora de língua espanhola, 8º e 9º. Professora de redação, 9º, A e B. E professora de literatura, 1ª e 2ª série do ensino médio. Sejam bem-vindos. Olá, bom dia a todos, bem-vindos. Eu sou a professora Zenir, trabalho com ensino médio específico, produção de texto, e tenho itinerário também, tá ok? Bom dia, meu nome é Sandra, sou professora de língua portuguesa dos 2º e 3º anos do ensino médio e redação do 7º ano. Também tenho itinerário formativo no ensino médio. Sejam bem-vindos. Bom dia, sejam bem-vindos. Eu sou a professora Dalila, de inglês, do Ensino Fundamental 2, 6º, 7º, 8º e 9º, e inglês nas 2ª e 3ª séries do ensino médio. Bom dia, bem-vindos. Sou a professora Milva, sou professora de física do ensino médio e também itinerário no 1º ano do ensino médio. Bom dia, eu sou o professor Fábio, sou professor de História do 6º, 7º, 9º e ensino médio e itinerário do ensino médio. Bom dia a todos, sejam bem-vindos. Eu sou o professor Bruno, eu vou trabalhar Geografia do 6º ao 9º ano. Bom dia, professor Ricardo, Filosofia 9º ano, Filosofia e Sociologia, ensino médio e itinerários. Bom dia, meu nome é Adriana, sou professora de redação dos 6º e dos 8º, língua portuguesa, 7º, 9º e 1ª série do ensino médio. Bom dia, pessoal, tudo bem? Professor Luiz Guilherme, Educação Física, 9º anos, ensino médio, basquetebol, voleibol, iniciação esportiva e judô. Bom dia, sou a professora Mariana, dou aula de ciências para os 9º anos, biologia para o ensino médio e itinerários. Bom dia, professor Jefferson,
ensino religioso e projeto de vida, do 6º à 3ª série do ensino médio e itinerário no ensino médio. Bom dia, sejam bem-vindos. Professor Márcio, Química, ensino médio e itinerário formativo, 2º e 3º anos. Bom dia, sou professora Zélia e eu trabalho com os professores nas atividades extras. Bom dia a todos. Bom dia a todos, um feliz 2023. Meu nome é Renato Campitelli, eu sou coordenador e professor de robótica aqui do Colégio Consolata. Já estamos indo para o 14º ano de parceria. Então, robótica dos 6º aos 9º anos. Ok? Obrigado. Agora vamos falar. Sejam todos bem-vindos e um ótimo 2023 para todos nós. Temos aí alguns professores que, por estarem em outras escolas, né, não puderam comparecer no dia de hoje. Adriana Abreu, que é professora de inglês, também no ensino médio. Adriano, professor de artes no 9º e no ensino médio. O professor João Ernesto, que dá algumas aulas no fundamental, das séries dos anos finais, e no ensino médio também itinerários e a disciplina de geografia. E Natália Rezende, professora de matemática e desenho geométrico no fundamental das séries dos anos finais para 7º e 8º anos. Grande, né? A equipe, olha só que responsabilidade aí, hein? Então, nós temos uma turma bem grande fora os funcionários, certo? Então, todos para atender os filhos de vocês. Então, vamos lá, nós vamos falar um pouquinho da parte pedagógica. Começando pelo CLASAP, que o professor Getúlio já falou. O CLASAP é importante meio de comunicação dos pais com a coordenação, com os professores, com os demais departamentos. E dos professores também com os senhores. Como o professor Getúlio disse, já no início do dia, quando o aluno entra no colégio, ele passa o crachá, automaticamente vocês recebem, via CLASAP, a entrada do aluno, o horário que ele chegou no colégio. A mesma coisa na saída. O aluno não fez a lição. Vocês recebem, via CLASAP, essa notificação de que a lição não foi feita, que ele não trouxe material. E também é o quê? A via de vocês conosco. O aluno vai sair mais cedo, manda pelo CLASAP. Olha, eu vou precisar que dispense o meu filho. Importante dizer, ele vai sozinho, ele vai acompanhado, com quem que ele vai sair. Então, tudo isso é uma segurança para o filho de vocês. Também, justificativas de falta. Importante, o aluno faltou, manda o recado pelo CLASAP. Olha, meu filho está faltando hoje porque ele não está passando bem, ou vai faltar 2 dias porque vai fazer uma viagem. Então, o CLASAP é o meio de comunicação da família com o colégio. É importante o quê? Que o aluno não tenha acesso a esse meio de comunicação, porque tudo que a gente vai receber, nós estamos acreditando o quê? Que estamos recebendo da família. Então, uma autorização para sair mais cedo, nós vamos dispensar. Por quê? Porque nós acreditamos que é a família que está mandando. Então, isso daí é muito importante. Também, o site do colégio. Pelo site, vocês terão acesso a informações mais amplas, em termos de colégio, de escola, de instituição. Então, tudo aí
vocês encontram no site do colégio. O CLASAP, ele é mais restrito ao seu filho e à sala do seu filho, certo? Pelo site do colégio, então, vocês terão acesso ao Acadêmico Web, que eu vou falar daqui a pouco, que é também um canal muito importante. Mas vamos lá. O nosso sistema de avaliação, ele não mudou, ele continua o mesmo do ano anterior. São 3 avaliações, que nós chamamos o quê? De conteúdos conceituais, procedimentais. Essa avaliação é a primeira avaliação, mas ela é uma avaliação que ela segue o trimestre todo. Então, nessa avaliação, vão acontecer até 5 avaliações pequenas, que vão entrar dentro dessa nota. Cada avaliação que o filho de vocês fizer, vale de 0 a 10. Até o ano passado, aqui que teve a grande mudança. Alguma atividade o professor dava valendo 3, outra 4, outra... ia fazendo a somatória. Agora, para ficar mais fácil para vocês entenderem e acompanharem, nós vamos o quê? Dar toda a avaliação vale de 0 a 10. Tá certo? Depois nós temos os conteúdos atitudinais, que é a autoavaliação, que eu vou explicar um pouquinho no próximo slide. E depois a avaliação síntese trimestral, que é a última avaliação do trimestre. Então, eu vou falar um pouquinho mais adiante sobre cada uma delas. Vamos lá. Dentro do site do colégio, vocês acessam o Acadêmico Web. Então, nesse acesso do Acadêmico Web, vocês terão acesso ao boletim do aluno, ao planejamento do professor, a ficha individual do seu filho. Aí vocês terão uma senha própria para entrar no Acadêmico Web. Importante também ressaltar que, nesse ano, houve uma mudança no login do aluno. Até o ano passado, eram 9 dígitos. Esse ano, nós tiramos os 4 primeiros, vão ficar os 5 últimos dígitos. Então, o e-mail do aluno vai ser estes 5 dígitos, @colégioconsolata.com.br. Então, os 4 primeiros saem. Esses 4 seriam o quê? O ano que o aluno entrou no colégio, 2 dígitos do ano, e mais o código da série, do segmento dele. Então, quando é fundamental, se era, por exemplo, ele entrou no ano de 2000, então seria 20, 69, se ele é do fundamental, 20, 15, 20, se ele for do ensino médio. Então, esses 4 vão sair, vão ficar os 5, então, os 5 últimos dígitos, @colégioconsolata.com.br. Agora, a inovação aqui para vocês. O que vai aparecer de novo dentro do Acadêmico Web, no boletim do aluno? Então, aqui vai ficar um pouco difícil de vocês enxergarem. Mas, lá na parte de cima, são os conteúdos da primeira avaliação, que foi aquela avaliação que eu expliquei, que ela se estende durante todo o trimestre. O professor, então, ele pode aplicar até 5 avaliações para o aluno. Essa avaliação não significa apenas prova, e muitas vezes não será prova,
certo? Então, é um trabalho, uma pesquisa, um seminário. Então, aqui, conforme o professor for fazendo essa atividade, ele vai passando a nota. Então, vocês não precisam esperar o final do trimestre. Já durante o trimestre, vocês podem ir acompanhando. Dependendo, claro, do número de aula. Tem professor que vai dar 5 avaliações aí. O professor que tem uma aula, com certeza, não, senão vai ser só avaliação. Então, ele pode dar 1, 2, dentro dessa primeira aqui. Depois, o que acontece? A outra coisa que é importante. Como eu disse, vocês têm acesso ao planejamento do professor. No planejamento do trimestre, o professor coloca quantas avaliações ele vai dar, o que ele vai dar. Então, quando vocês entrarem, por exemplo, tem um 0 lá. O que significa esse 0? Que o professor deu uma atividade, muitas vezes, o seu filho não entregou essa atividade. Então, é hora de chegar e falar, escuta, o que você está devendo lá para o professor, que eu estou vendo um 0. Esse 0, ele pode não levar até o final do trimestre. Por quê? Nós temos a recuperação contínua, que é uma recuperação que vai acontecendo durante o trimestre. Então, nessa recuperação contínua, o professor vai cobrar essa atividade que o aluno está devendo. Claro que daí é uma entrega com atraso, então vai valendo o quê? Uma nota menor. Se valia 10 lá no começo, vai valer 8, vai valer 7, dependendo do critério do professor. Mas é importante o quê? Que o aluno entregue essa atividade até o final do prazo para fechamento dessa nota. Então, vamos pensar assim. São 3 meses. No último mês do trimestre, por volta lá do dia 10, dia 15, essa atividade é fechada. Então, vocês já podem ver lá, vai aparecer a média que o seu filho teve nessas atividades. Daí, essa nota foi fechada. Daí, ela não... Depois, o que acontece? Tem o conteúdo atitudinal, que é uma segunda nota. Nessa parte aqui, o aluno ele vai fazer a autoavaliação. Então, no colégio, ele entra, vai responder algumas questões e ele vai ter uma nota. Essa nota dele vai valer 20%. Depois, o professor vai dar a nota dele para o aluno, para participação, entrega de lição. Então, vocês terão uma planilha aqui, onde vocês vão poder ver no que o seu filho foi avaliado e qual o resultado dessa avaliação, que aí vai ser assim, regular, bom, excelente. Então, vai entrar aqui. Isso daqui se transforma, esse conceito do professor transforma numa nota. Então, somando as duas, que a do professor vale 80%, a do aluno 20%, junta as duas, vai dar uma nota de 0 a 10. E, para finalizar o trimestre, nós temos a avaliação síntese. Essa é uma avaliação, é a avaliação de todo o trimestre, vale de 0 a 10, acontece nas últimas semanas do trimestre. Essa avaliação é marcada pela escola, então vocês recebem o calendário das avaliações, certo? Então, essa avaliação, ela é uma avaliação onde a gente conta com a presença do aluno. Se nessa avaliação o aluno faltou, requer da família o preenchimento de um requerimento pedindo a avaliação substitutiva. E, terminada essa avaliação,
sai a média final do aluno, quando é o encerramento do trimestre, quando os senhores são convidados a virem para o colégio para conversar com o professor. Essa reunião acontece num sábado, onde os professores estarão atendendo os senhores, conversando sobre as dificuldades. E ainda, o que acontece? O aluno que, apesar de tudo isso que aconteceu no trimestre, ele ficou com uma média abaixo de 6, ele vai para recuperação paralela no final do trimestre. O nome já está dizendo, ela é paralela. Ela vai acontecer fora do ambiente. Claro que o professor dando toda dentro, mas o aluno aí, ele vai procurar recursos da FTD, os vídeos, as aulas, vai estar assistindo, ver as dificuldades, porque quando vocês entram no Acadêmico Web, que tem a ficha individual, vocês vão olhar lá, por exemplo, ele teve uma nota abaixo de 6, vai aparecer lá, por que ele ficou com essa nota abaixo de 6? Qual a dificuldade, o que faltou para ele? Então, depois de todo esse processo, o professor dá uma lista de exercício, ele vai fazer, o professor vai corrigir essa lista, e no final, então, o aluno faz uma provinha. Essa prova vale de 0 a 6. Se ele tirar 6, ele recuperou essa nota. E, dentro do trimestre, não conseguiu recuperar, ele ficou devendo essa nota do primeiro trimestre, do segundo. Se ele chegar ao final do trimestre, ele não atingir 24 pontos, ele vai para a recuperação final, que é aquela uma que é feita em dezembro, na semana que o aluno vai só para fazer essas provas. Essa recuperação, daí o aluno vai precisar da pontuação que ele ficou devendo, tirar 6 mais o que ele ficou devendo lá. Então, é um pouquinho mais complicado aí para o final, para ele tirar essa nota. Então, a importância é o quê? De cada trimestre, vocês irem acompanhando. Tenho dúvida, entra em contato com a coordenação, manda ClaSAP, que a gente está à disposição, porque o que a gente quer é o quê? Que o aluno aprenda, que o aluno, certo, se desenvolva, certo, até o trimestre. E o que mais aqui dá? Eu poderia deixar para o final, porque daí a gente encerra a reunião, e quem tiver dúvida a gente vai atendendo, porque tem pais aqui que vão para o trabalho, então, para a gente não estender. Então, se ficou dúvida, no final da reunião a gente vai estar aqui, a coordenação, os professores, para tirar as dúvidas. Tá certo? Eu não... Depois, olha, você vem aqui, certo? Porque não está dando para escutar. Qualquer coisa eu vou até aí e a gente conversa, tá bom? A professora Silvana, ela vai dar continuidade aqui, explicando mais algumas coisinhas, para não ficar cansativo só ouvir aqui a professora Lenita. Eu só vou dar continuidade, mas complementando algumas coisas que tanto a Ana quanto o professor Getúlio comentou. No caso da Iônica, né, que nós estamos nos associando aí, né, quer dizer, com o material, vem, né, no pacote exatamente a parte da Iônica, que nos dá um monte, né, recursos, vários recursos, complementando assim o material que antes era físico e agora a gente tem, quer dizer, no fundamental tem o físico e no ensino médio nós temos o Chromebook. Tudo aquilo, né, que o aluno precisa, ele pode utilizar até no Iônica. Então, é o que a Ana explicou. E nós temos aí várias orientações, né, e os professores também orientarão a respeito disso.
Continuaremos com o Google Sala de Aula dentro do Iônica. Lá, nós continuaremos usando da mesma forma, os professores usarão através do Iônica, a utilizar ali para colocar as datas de prova, conteúdos, tarefas, né, que são... E alguns recadinhos que, às vezes, os professores colocam no individual para alguns alunos. Pulou. Bom, vou falar sobre o simulado e a importância dele. Tanto o fundamental quanto o ensino médio, ele possui os simulados. Os nossos simulados, nós já mudamos algumas coisas já no ano passado. E esse ano continuaremos aí reforçando, né, essa parte, e precisamos muito da parceria dos responsáveis, tá, da família. Os simulados do Fundi 2, por que se tem o simulado, né? É muito importante para colocá-los, inclusive, né, em caráter de acompanhamento como o aluno está, em decorrência para nós observarmos bem como ele está na avaliação externa. Por quê? Esse simulado vem pronto, nós não temos acesso, nós só temos acesso exatamente na época dessa aplicação. E os alunos fazem, e nós aí temos as notas, fazemos todo um apanhado, né, estatístico para ver como eles foram, entendeu? E sempre os alunos serão, entendeu? Terão uma nota de participação e a nota, né, do resultado também. O simulado, para o Fundi 2, nós teremos 2 no ano, um no primeiro semestre e um no segundo semestre. O primeiro será online, com datas específicas, está fixada no calendário, e no segundo semestre nós temos o impresso, e que será no sábado. Tá? E, para o ensino médio, nós temos um a cada trimestre. E faremos, como é um simulado mais complexo, né, e ele tem todo um perfil do Enem, então nós fazemos exatamente como o Enem faz. Por isso é chamado de simulado. Nós fazemos em 2 dias, com áreas diversificadas, né, e fazemos na sexta e no sábado. Com isso, entendeu? Peço a colaboração que os alunos venham no sábado para fazer. Eles terão nota de participação e de desempenho, tá? E também as datas estão no calendário oficial do colégio. Estamos fechando esse ano a nossa primeira turma do novo ensino médio, onde temos, né, os nossos itinerários. Tá? A escola nós fizemos, né, todo um estudo para montar isso, né, e montamos exatamente 2 itinerários contemplando as 4 áreas do conhecimento. E elaboramos exatamente, para contemplar essas 4 áreas, somente 2 itinerários, onde o aluno faz a opção para o segundo e terceiro ano, que já estão, entendeu? Certas, porque eles fizeram tudo isso em novembro. Tá? Inclusive, as listagens saíram de acordo com a opção deles, porque pode mudar somente uma vez por ano. Os 2 itinerários formativos que nós possuímos é Linguagem e Ciências Humanas e Matemática e Ciências da Natureza. Esses 2 itinerários, eles contemplam, né, são contemplados com esses componentes curriculares aí. Para a Linguagem e Ciências Humanas, são todos esses, sendo que os 4 primeiros eles estão presentes em todas as séries do ensino médio, e os itinerários de Matemática e Ciências da Natureza, também, todos esses componentes curriculares aí. Os 4 primeiros também presentes em todas as séries.
Nós estamos deixando aqui o contato, né, da professora Lenita e o meu. Como o professor Getúlio explicou, nós atendemos por e-mail, atendemos via ClaSap e atendemos também, entendeu? Se quiser, né, presencialmente, é só telefonar e agendar um horário para que nós possamos atendê-los de melhor forma possível. Só uma coisinha, irmã, que eu acho importante, que a mãe perguntou, certo? E ela foi o seguinte questionamento. São 4 apostilas e nós trabalhamos trimestralmente. Como que vai ser essa última aqui? É o seguinte, como é trimestral, os professores já estudaram, já viram tudo direitinho. Então, o que ele vai fazer? No primeiro trimestre, ele usa a primeira apostila e um capítulo da segunda. No outro trimestre, ele dá sequência a esse e usa mais o capítulo, e depois, no terceiro trimestre, ele usa e termina lá. Então, já foi separado tudo direitinho. O que vai acontecer é que, muitas vezes, quando está terminando o trimestre, o aluno vai ter que carregar aí os 2 livros, os 2 fascículos aí, mas vai ser por um pequeno espaço de tempo. Tá certo? Vamos falar logo. A gente já vai estar falando a respeito, tá? É só um recadinho para os alunos que já têm a carteirinha do ano passado, podem vir já segunda-feira com a carteira, passando pela catraca, tá bom? Porque vale até abril. Depois, nós já estamos confeccionando as novas. Para os alunos novos, eles vão entrar tranquilamente, né, a partir do horário. E já estamos com as fotos da maioria dos alunos do ano passado já prontas. Segunda-feira, já queremos começar os alunos novos. Tá bom? Muito, muito obrigada. Passo a palavra. Gostou? Compartilhe, inscreva-se e ative o sininho. Colégio Consolata.